Olá, sejam todos bem-vindos, queridos alunos. Uma boa noite a todos. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Adriana e esse é o meu sinal. Olá, meu nome é Micaele e esse é o meu sinal. Oi, o meu nome é Clara e esse é o meu sinal. Então, qual é o nosso tema? É behaviorismo. Vamos ver um pouquinho mais sobre. Nosso tema é behaviorismo. Ele tem um foco de quê? De 3 homens de muita importância. Vamos ver um pouco da história, pesquisa, o estudo do behaviorismo. Mas o que significa o behaviorismo? É o estudo do comportamento dos seres humanos. Então, vamos ver um pouco sobre Ivan Pavlov, de John Watson e também de Eduardo Tordick. Então, dentro há várias teorias, pesquisas e estudos. Agora vamos começar a explicar um pouco com detalhes. Então, já foi falado o nosso tema, é behaviorismo, mas tem uma base principal do behaviorismo que vem de antigamente. Qual é essa base? Essa base é empirismo. O empirismo vai mostrar que ninguém nasce sabendo, que tudo se constrói e aprende através das experiências e do sentido, do tato, do paladar, do olfato. Um exemplo do empirismo. Uma criança que nunca viu e não sabe o que é o fogo, vê pela primeira vez, ela tem um susto e pergunta: o que é isso? É o fogo? Eu posso colocar a mão? Nós adultos sabemos que não pode, mas uma pessoa que conhece e sabe o que é o fogo vai avisar a criança: olha, cuidado, porque o fogo é perigoso, você pode se queimar se você colocar a mão lá, muito cuidado. A criança entende porque uma pessoa avisou a ela e ela sabe que precisa ter cuidado, mas uma experiência, a criança nunca viu o fogo e aí vai e vê pela primeira vez e coloca sua mão. E quando ela coloca, ela se machuca e vê que queima e é perigoso, porque através da experiência, isso é um exemplo de empirismo. Então, dentro do behaviorismo, aprendemos que tem uma palavra: associacionismo. Na psicologia, também vimos que há conexionismo. Então, primeiro, vimos que no associacionismo tem o que? Ideias simples, até ideias difíceis. Por exemplo, é uma conexão. Na psicologia, o conexionismo de experiências. Então, vamos lá. Eles são diferentes. A palavra maçã. Como essa associação? Então, antes, por trás, ele já sabe essa associação de cores, de cheiro. Então, ele já sabe e faz essa associação, por isso ele tem o conhecimento da palavra. Então, também, o conexionismo, como que funciona o conexionismo? Então, o Tordick vai fazer esse conexionismo com gatos. Ele pega uma caixa e dentro coloca o gato e fora a comida. Então, essa experiência com o gato, como acontece? O gato começa a arranhar a caixa, começa
andar e essa experiência que depois que o gato vê e consegue fazer essa associação e abrir e pegar a comida. Então, essa resposta é prazerosa. A resposta é muito prazerosa. Ele consegue o quê? Ter segurança, mas se a resposta não for prazerosa, acaba ficando negativo e ele não consegue ter segurança. Então, a experiência na vida, as tentativas, então, ela ajuda em quê? No comportamento, a evolução. Então, você falou um pouco sobre respostas de estímulos e esse tema me lembrou sobre Ivan Pavlov. Então, ele vai falar o quê? Antes ele estudou sobre animais. E aí ele estudou bastante sobre cachorros. E encontrou um aprendizagem de um novo comportamento através de estímulos condicionados, incondicionados, resposta neutra. Então, ele vai mostrar uma experiência que ele fez com um cachorro e o alimento. Ele coloca a ração do cachorro e começa a observar o cachorro. O cachorro começa a salivar quando vê a comida. Então, sempre quando ele vê a comida, ele começa a salivar. O que é isso? É estímulo incondicionado. Porque quando ele vê aquela comida, ele começa a salivar. Então, ele fez uma relação entre a campainha. O cachorro, sempre que ouvia a campainha, ele não tinha nenhuma resposta. Era natural, então a resposta era neutra. A campainha tocava e o cachorro não tinha nenhuma resposta. Mas aí a experiência que ele fez foi colocar a comida, a ração para o cachorro e tocar a campainha junto. Ele sempre fazia isso. Ele tocava a campainha e depois colocava a comida para o cachorro. Isso, o cachorro começou a entender, a ouvir a campainha e sempre tinha um susto porque ele sabia que ia ter comida ao tocar a campainha. E quando tocava a campainha ele já começava a salivar porque tinha uma resposta condicionada. Por que essa resposta condicionada? Foi através dessa experiência de tocar a campainha junto com o alimento. Ele criou uma resposta. Então, isso foi uma base do behaviorismo. Você pode explicar mais sobre, Adriana? Então, o que é behaviorismo? Psicologicamente, pesquisas e estudo com crianças vai mostrar e perceber o que não tem nada a ver com o que está dentro, mas o que está fora. Não tem relação com o que está dentro, com os sentimentos, não é o que está dentro, as emoções, não tem nada a ver, mas é o que está fora. Por exemplo, uma criança começa a brincar e a gritar muito e o professor, ei, você precisa fazer silêncio. E a criança automaticamente, ela para. Isso foi uma resposta. Tem muito a ver com estímulos. Então, você lembra de John Watson? Foi ele que criou lá nos Estados Unidos estímulos e tudo mais sobre vendo crianças. Ele estudou bastante até tudo ficar bem claro em sua mente. Ele evoluiu, percebeu como o behaviorismo é importante, esse conhecimento em relação na sociedade com as pessoas. Então é isso, tchau, muito obrigada por assistir o vídeo, tchauzinho.